agora a gente vai falar um pouquinho sobre a composição química. Como assim, professor? Em termos químicos, né, os seres vivos, eles são constituídos, ou seja, eles são formados basicamente pelos mesmos elementos químicos. Que elementos químicos são esses, professor? São o carbono, que eu vou estar representando pela letra C, maiúsculo, hidrogênio, pela letra H, maiúsculo, oxigênio, O, nitrogênio, N, fósforo, P e enxofre, S. Esses átomos, eles são unidos por ligações, as ligações químicas, que vão formar as moléculas, tá? Originando as chamadas, então, substâncias orgânicas, que a gente vai estar vendo lá pra frente quais são essas substâncias orgânicas. A organização celular, né, os organismos são constituídos, são formados por células. E aí a gente pode classificar esses seres de acordo com o número de células. Ou seja, os seres vivos, chamados de seres vivos unicelulares, uni vem de o quê? Apresenta uma única célula. Então são organismos microscópicos muito simples. Já, né, os seres vivos pluri ou multicelulares são seres vivos formados por muitas células, por exemplo, nós, os animais. Então, aqui eu dei vários exemplos para vocês, as plantas. Já que os organismos unicelulares, além da bactéria, nós vamos ter também as algas unicelulares, os protozoários e as leveduras, que são um tipo, né, de fungos que a gente vai estar vendo lá para frente também. O que é importante a gente ressaltar? Tá? Que os vírus, agora que a gente está falando muito, né, do coronavírus, né, ou Covid, eles não são classificados nem como seres uni, nem pluricelulares. Por quê? Porque eles são seres acelulares. Mas o que significa isso, professora? Significa dizer que eles não apresentam células, eles não são formados por células. Eles precisam invadir uma célula para se manterem vivos. Então, fica ligado. Então, eles não são nem uni, nem pluricelulares. De acordo com o material genético, né, os seres vivos, eles podem ser classificados como seres procariontes ou seres eucariontes. Como assim, professor? Os seres procariontes são seres formados por células com organização muito simples, ou seja, o seu DNA fica concentrado em uma parte da célula, sem qualquer envoltório, ou seja, são células mais simples, são células que não apresentam o núcleo, o material genético fica solto, né, nessa célula. Um exemplo, os únicos seres que são seres procariontes são as bactérias. Então, toda vez que eu falar em bactéria, eu estou falando em ser procarionte. Já, né, os seres eucariontes, as células são mais complexas, o material genético vai ficar dentro de um envoltório, que a gente vai chamar de núcleo. Então, o DNA vai ficar dentro do núcleo. Quem são esses seres? Os animais e nós, os seres humanos, tá? Nós somos seres mais... As nossas células são seres mais complexos, tá? Ah, e as plantas também. De acordo com o metabolismo, tá? Nós já falamos também no capítulo anterior, são o que nós, né, os organismos, eles precisam de energia para se manter vivos. E eles podem ser classificados de acordo com sua nutrição em heterótrofos ou autótrofos. Nós somos heterótrofos, por quê? São os seres vivos que obtêm energia de uma fonte externa, pois o que? Nós não apresentamos a capacidade de fabricar o nosso alimento, ou seja, nós não realizamos a fotossíntese, diferente dos seres autótrofos, que são chamados de seres fotossintetizantes, ou seja, eles realizam a fotossíntese, eles produzem seu próprio alimento, como as plantas. Para a gente finalizar, falta só falar o que é o metabolismo. O metabolismo nada mais é do que o conjunto das reações químicas que ocorrem no interior do nosso organismo. Exemplo, né? Os processos de síntese e degradação dos nutrientes que acontecem quando a gente ingere um alimento. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem vai dar continuidade é a tia Bianca. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade. Beijo!